Boa tarde, terça-feira, 3 da tarde. Nossa Senhora, que cabelo, Daniela. Estamos aqui no canal do YouTube, Será por Oficial. Hoje tá um dia bem corrido por aqui, viu, gente? Nem sei explicar para vocês como é que tá. Vocês estão bem? Espero que sim. Deixa eu ver se já chegou alguém aqui na sala. Vamos ver quem eu tenho aqui hoje. Eu tenho 2 meninas que entraram, acho que antes do horário começar. E eu tenho a Fátima. Boa tarde, Fátima. Primeira vez por aqui? Me conta aí, que eu acho que eu nunca vi teu nominho aqui. Quem tá aqui no canal do Instagram, gente, é sempre pelo canal do YouTube, 3 horas da tarde, tá? Toda terça-feira, para a gente bater um papinho sobre algum assunto que a gente... tá com dúvida, né? A nossa terça DM, ela consiste não em a gente falar sobre técnica, cera, ponto, nada disso, né? Isso a gente já fala o dia inteiro pelo nosso Instagram, por tudo. Arinete! Arinete, querida, quanta saudade! Você tá bem? Eu espero que sim, viu? E aqui, na terça-feira, a gente fala sobre a parte administrativa mesmo, tá? E eu peguei, deixa eu pegar aqui meu telefone, que veio uma embaixadora e falou o seguinte, para eu falar sobre esse tema, né? Acho que é o receio que as pessoas têm com relação à entrada do laser, né? Jocelane, muito boa tarde, seja bem-vinda, viu? Também nunca vi teu nome aqui, acho que é a primeira vez. O cabelo está hoje completamente descoordenado. A Aurinete, minha querida. Deixa eu só ver o que a Jaque colocou aqui para mim. Ela me colocou o seguinte. Vamos ver aqui. Tem muitas meninas falando do assunto de depilação a laser e a depilação a cera está se acabando. Esse é o tema para a gente conversar hoje. Vamos bater um papo e a gente entender se pode ser isso mesmo, ou se esse medo não tem fundamento, enfim. Elaine, seus ensinamentos e experiências são joias para toda a vida. Obrigada. Obrigada, Elaine. Me conta de onde você está falando. Você está em São Paulo? Não está em São Paulo?
Me conte de onde você fala, que também não lembro do teu nome por aqui, é a primeira vez? E aí, os recadinhos antes da gente entrar no tema, tá? Bom, toda terça-feira, deixa eu prender meu cabelo que eu tô com muito calor. Toda terça-feira, a gente está aqui para falar sobre dicas de administração, certo? Ele não tá bom nem para aprender hoje, gente, não tem condição. Não, vou deixar assim. É sobre dicas de administração. Então, toda terça, 3 horas da tarde, eu venho ao vivo e bato um papo com vocês, com os temas que vocês mandam, ou pelo Instagram, ou pelo meu canal aqui embaixo no YouTube, nas outras lives, ou pelo WhatsApp, por e-mail, por onde vocês querem. E agora a gente, como tem o canal da WhatsApp da Terça DM, muita coisa vem por lá também, né? Então, esse tema foi falado na Terça DM, lá no link do WhatsApp. Quem quiser entrar para mandar tema, para conversar durante a semana, este link ele chama Lucro ou Prejuízo e ele está na bio do Instagram, tá bom? Para acessar esse WhatsApp. Bom, vamos lá. Elaine colocou que é de Duque de Caxias, assisto todas as lives e amo. Que legal, mas acho que nunca comentou aqui, né? Que bacana, viu, Elaine? Me conta também que eu gosto de saber. Oi, Márcia, você tá boa? Juju, boa tarde, Juju. Me conta se você trabalha sozinha, se você é depiladora, se você tem uma equipe, como é que funciona por aí. Vivi, minha querida, muito boa tarde. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre este medo que as pessoas ou têm, ou ficam com algum receio sobre o laser em relação à depilação tradicional, e eu vou considerar tradicional falar de cera, tá? Mas dentro de cera tem vários tipos de método, né? Tem espanhol, tem cera fria, tem egípcia, tem o rolon, tem um monte de tipo. Então, vamos primeiro entender o seguinte: vocês que estão aqui, que penso que a maioria são depiladoras, certo? Porque a gente está falando de um canal de depilação, apesar da gente hoje estar na área administrativa. Vocês têm algum receio com relação à depilação a laser? Isso já foi um problema, isso continua sendo um problema. Como é que vocês estão enxergando o mercado de depilação a laser? Porque o mercado de depilação a laser, ele não começou agora, né? Então, se ele está atrapalhando, ele está atrapalhando há algum tempo, se eu for chamar isso de atrapalhar, né? Ele está ganhando mercado, ou ele começou agora para você. Então, me conta aí, vocês que são, a Juju já colocou um sim, que eu acho que é depiladora. Clau, boa tarde, seja bem-vinda também, minha embaixadora. Me contem aí qual que é a relação de vocês com o laser, tá? Que aí, é assim, ó, eu quis trazer esse tema que ela me falou ontem, e eu não quis estudar nada antes, até para eu vir e contar para vocês como eu pensaria se uma coisa começasse a me amedrontar, tá bom? Assim, se eu percebesse alguma coisa assim que, não sei, porque isso vem de alguma sensação ou de comentários, né? A Jaque colocou no grupo que existe muito comentário nas redes sociais, principalmente, eu acho, sobre a parte do laser, né? Então, eu não sei se eu não fiz pesquisas, né? Quanto que o laser cresceu no mercado, porque uma das coisas é a gente começar por aí. Mas eu queria entender de vocês aí, como é que vocês enxergam o laser e a cera, tá? E quando eu coloquei lá o tema, quem ganha essa batalha, na verdade ninguém ganha, né? Todo mundo ganha de alguma forma quando entram concorrências no mercado, isso é importante, métodos diferentes. A gente não está buscando ganhador e perdedor, a gente está procurando um lugar confortável para a gente dentro do que a gente faz, né? Que é o que a gente mais quer. Vamos lá. A Elaine colocou assim, ó, comecei em um espaço sozinha e tenho 8 meses e trabalho sozinha. Será pura só pela internet, o frete está muito alto, mas tenho muita vontade de experimentar. Elaine, é assim, ó, o frete, infelizmente, né, ou felizmente, é um adendo ao produto, né? Qualquer produto que você comprar hoje, você paga frete se você não tiver na cidade de origem das fábricas, né? Não tem, então assim, mesmo que a gente
tenha lojistas em outras cidades, em outros estados, tudo, sempre vai ter, né, o transporte. Isso não tem o que fazer, isso é intrínseco a qualquer distribuição de produto e a gente não tem muito o que fazer. E essa alta de frete, né, ela vem de encontro a muitas razões, que eu até já comentei uma vez aqui, políticas, guerras, aumento de preço, combustíveis, o lobby mesmo, né, governamental. Então, assim, não tem muito o que fazer. O que eu posso intervir ou interferir na frase que você me fala, né? Que você está colocando o frete como um impeditivo, mas que você tem muita vontade de experimentar. Se você tem muita vontade de experimentar, primeiro, saiba que você não vai se arrepender, que o nosso produto é de altíssima qualidade mesmo, e a gente tem depoimento todos os dias dizendo isso nas redes sociais, tá bom? De pessoas que usam, depiladoras que são fãs, e que você vai ter uma boa depilação com certeza, vai trazer muito conforto para o seu cliente ali deitado na maca, e é muito provável que ele pague mais por esse conforto. Então, se você vai trazer um produto de qualidade, se você é boa no que você faz, muito provavelmente isso não pode ser um impeditivo ou vai deixar de ser. Por quê? Porque vai estar tudo embutido dentro do preço que você cobrar dele, tá bom? Não tenho medo, até porque tenho cliente que fez laser e hoje voltou a depilar novamente, a mesma região na cera, porque os pelos voltaram finos, mas voltaram. Sim, isso também é muito verdade, né? A gente tem um mercado, assim, que essa parte, né, principalmente do ramo da beleza, depende muito do profissional, né, porque o produto é o profissional. E eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente fica muito brava, fica chateada quando ouve, mas eu gosto de falar. Infelizmente, os profissionais da nossa área não estudam. Claro que não se limita só à nossa área da beleza, tá? As pessoas não gostam de aprender, não gostam de estudar, não porque não, pelo simples fato de não gostarem, porque dá trabalho você sentar, você aprender, você fazer teste, você se dedicar. Todo mundo quer o pronto, quer nascer, quer que aprenda hoje, amanhã já esteja dando certo. Então, assim, existe, como não existe uma formação específica para muitos setores do mercado da beleza, e ele cresce muito rápido, é uma coisa em cima da outra, então nem dá tempo de se aperfeiçoar. Então, ou a pessoa sabe um pouquinho de cada coisa, mas muito superficialmente, e não sabe nada de uma coisa específica, e as pessoas não querem estudar. E eu estou falando do mercado da beleza porque eu estou aqui, tá? A gente tem vários mercados que são assim, né? A gente tem um problemaço com atendimento hoje também, que também tem relação com o mercado da beleza, mas é isso, né? A gente está pagando o preço de não estudar, de não aprender, de não dar um passo atrás para dar 3 para frente, né? Então, isso é muito complicado mesmo, tá? E quando a gente fala de depilação a laser, assim como a depilação a cera, a gente depende muito do profissional, né? É claro que a depilação com o laser, você tem que ter um maquinário boa, e são muitos maquinários muito bons que chegam no Brasil de altíssima qualidade, mas com operadores muito mal preparados para executar, tá? Então, esse é um dos fatores que faz com que as pessoas voltem do laser, que ele não seja definitivo, porque depende de N sessões para acontecer, né? A gente sabe que tem as fases do pelo ali, mas a gente tem principalmente muita alocação de máquina, então isso virou uma febre, loca, só que quem vai operar de fato não sabe o que está fazendo muitas vezes, então não é tão eficiente quanto parece, tá? Mas é eficiente sim o laser, tá, gente? Vamos lá. A Ju colocou, para eu não, tenho clientes que foram para o laser e voltaram, tenho as que não foram e não gostou do fato de ter que usar lâmina. E sempre vai ter, né, gente? A pessoa que gosta, que não gosta, quem pode depilar, quem não pode. Emily, boa tarde, viu, meu amor? A Márcia, eu acho que podemos nos aprimorar e aprender a técnica também, e quem sabe no futuro poder oferecer as duas técnicas, por que não, né? Se você já se especializa, se você já entende sobre pele e sobre pelo, por que não absorver o laser se for uma opção a mais, né? A gente não pode descartar os mercados, a gente tem que tentar ver se faz parte dos nossos valores, se ele cabe dentro do nosso modelo de negócio que a gente imaginou, para que uma coisa não descarte a outra, né? A não ser que você fale, eu não quero trabalhar com isso, né? Aí são as opções que a gente encontra aí do nosso, vou chamar assim até do nosso ego, tá bom? Não encontrei distribuidor no Rio, tem...
É assim, ó, Elaine, o Rio de Janeiro, vou abrir, fazer um parênteses aqui, a gente não fala sobre cera, sobre produtos aqui nessa live de terça, porque é só sobre terça DM, mas eu vou abrir um parênteses aqui. O Rio é um estado que a gente tem muita dificuldade e vem tendo, continua tendo essa dificuldade de achar lojistas que queiram levar a cera. E tem outra dificuldade que as transportadoras também colocam vários empecilhos com áreas de risco. Então, Rio de Janeiro, realmente, eu quero muito estar no Rio de Janeiro, né? A gente quer muito ter uma embaixadora no Rio, a gente também não conseguiu. A gente quer muito ter um lojista que venda nosso produto. A gente tem muita consulta do Rio de Janeiro, mas a gente ainda não acertou a mão ali, a gente não vai desistir, tá? A gente vai chegar aí no Rio de Janeiro o quanto antes, mas por enquanto o mais próximo é pedir em São Paulo ainda, tá bom? Denise Oliveira, sou depiladora há 3 anos, só trabalho com a cera pura e amo. Queridas! Bom, vamos lá falar um pouquinho, então, do laser e da cera? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu quero que vocês respondam para mim, tá? Vocês, se estiverem namorando, quem namora, quem tá casado, pode ser um tico-tico no fubá, pode ser qualquer coisa do tipo, tá? Você tá lá namorando, você um dia dorme e você acorda e fala, eu vou terminar esse relacionamento hoje. Me contem se vocês têm esse pensamento. Vocês dormem, isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Você dorme, você acorda e fala, acabou pra mim. É isso? Me contem aí, enquanto eu leio aqui os comentários. Elaine mandou um obrigada. Jaque, boa tarde, chegou. Joelma, boa tarde, tá conseguindo participar, hein? Que legal. Cera Pura vai estar aqui em São Luís do Maranhão, por primeiro, nós somos patrocinadores do evento, Márcia, a gente vai estar dia 6 de abril, agora no próximo final de semana, em São Luís do Maranhão, através do nosso lojista. Então a gente, eu não sei, acho que é um dia só de congresso, se eu não estiver enganada, né? Cláudia Nova por aqui, hein? Boa tarde, Prestimônico, é isso? Muito boa tarde, Cláudia. Juliana colocou, verdade, fiz uma amiga que reclama da violência, que até os clientes têm medo. Exato. A gente tem essa dificuldade de entrar no Rio, porque quando a gente faz cotação, tudo, os lojistas desanimam por causa do frete também. Mas por quê? Porque tem um monte de área de risco que passa em não sei aonde, e as transportadoras às vezes não fazem as regiões, né? A pessoa tem que retirar, às vezes, em alguma unidade do correio. Então, tem bastante coisa que é local mesmo, que a gente precisa ir tentando, porque uma hora vai sair, tá bom? Sim, um dia de congresso, Decília, Rondônia, o frete é mais caro. Sim, a gente está em São Paulo. Como a fábrica é em São Paulo, para qualquer lugar mais distante, mas a gente tem lojista em Rondônia, hein? Tá? Tem um lojista aí pertinho de você. Depois pede no privado que a gente manda, ou se alguma embaixadora minha estiver aqui, puder pegar o contato de Rondônia e passar para ela, tá bom, gente? Bom, eu fiz uma pergunta que vocês não me responderam ainda. Vocês estão namorando, estão casadas, vocês simplesmente acordam um dia e pensam, eu não quero mais namorar este homem? É isso? Joelma colocou, já aconteceu isso comigo. Do nada, eu acabei um namoro, ninguém entendeu, mas foi muito bom. Joelma, você é uma exceção, tá, Joelma? Por que você é uma exceção, Joelma? Pelo seguinte, gente, quando a gente decide terminar com uma pessoa, alguma coisa não tá boa, alguma coisa não vem acontecendo, mesmo que a gente não saiba explicar com palavras. O nosso corpo fala, a nossa cabeça começa a pensar em outras coisas, as coisas começam a dar uma desandada, né? Então a gente não decide assim, hoje eu não quero mais. E por que eu tô falando isso? Porque quando um cliente, né, nosso, ele vem fazendo depilação com a gente e ele desiste de fazer para conhecer o laser, por exemplo, a gente precisa entender que no meio desse caminho teve algum ruído nessa comunicação que pode ter sido um mau atendimento específico, atrasos constantes, uma técnica não tão boa, a depilação está causando alguma coisa na pele dela e de repente nem é da depilação a cera e ela não está identificando, mas ela quer mudar o método, alguma amiga que fala alguma coisa para ela e que ela, naquele momento, fica pondo em dúvida ou aprova e ela fala, eu vou tentar. Então,
quando alguma coisa acontece assim no nosso trabalho, primeira coisa que a gente tem que pensar é que as coisas, elas vêm acontecendo. Então, o mercado de laser, ele não é para a gente ter mais medo, menos medo ou não. Ele já vem entrando no nosso mercado e ganhando um pouco de mercado. Isso acontece o tempo inteiro, e não é só com o laser, né? Então, antigamente, a gente só tinha cera fria, né? Só que a cera fria, talvez, até o que mais se reclama de cera fria é a dor, né? Porque é uma extração mais dura, porque eu não tenho calor, que faz com que essa pele relaxe um pouco, né? Que toda fonte de calor relaxa. Então, o que acontece? A cera fria, ela foi perdendo um pouquinho de mercado, porque ela foi se comprovando que os outros métodos doíam um pouco menos, né? Mas quem aqui não é da época de que ninguém queria fazer com Rolon, porque Rolon era um método estranho, dolorido, que não ficava tão bom e que hoje tem muito boas depiladoras de Rolon e o Rolon cresce, com a cera quente, com tudo, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Que o laser não entrou no mercado e ele vai dominar do dia para a noite. Ele vai contando a história dele. E ele vai ganhando mercado à medida que o outro mercado permita que se perca. Então, como é que se perde? Com depiladoras que não sabem operar a técnica, que não sabem administrar o seu negócio, né? Que lembra que a técnica é um passo, mas se você não sabe administrar o restante, por quê? O que é o restante, Dani? Que a técnica é mega importante, mas o que também é importante? Você saber como criar alternativas de promoção, o atendimento, o seu agendamento, tudo isso se refere à administração daquela técnica que você usa dentro da sala. Então, quando você dá margem para o cliente migrar, né, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque nós, seres humanos, vou contar outra, a gente é muito preguiçoso. A gente detesta mudar. Então, essa história de que a mudança, que a mudança é boa. A mudança realmente é boa e pode até ser para muito melhor. Mas a gente, ser humano, a gente detesta a mudança. A gente quer ficar no nosso morninho lá. Então, quando a gente descobre uma técnica, alguma coisa que dá certo para a gente só sai dali no tapa. E prova disso é que a gente não termina casamento ruim, né? A gente se submete a médicos que não atendem, que demoram. Por quê? Porque a gente tem preguiça de começar de novo, de ter que procurar. Por quê? Porque a gente tem preguiça. O ser humano é preguiçoso. O ser humano, ele nasceu para ficar na rede, lá, balançando com solzinho e vento. Né? A gente não quer fazer essa mudança, a gente não quer a transição, mesmo que as pessoas digam que seja melhor. Então, mesmo que o mercado venha com um laser que pode sanar definitivamente, né, vou chamar assim entre aspas, porque a gente sabe que muitos voltam. Por quê? Porque as clientes também não fazem todas as sessões que são necessárias. Por quê? Eu tenho a fase, a Nájana, vou pegar minha coisinha que eu deixei aqui de outro dia, vou mostrar para vocês têm aí, né? A gente tem a Nájana, aqui, a Nájana, nascimento do pelo. Ai, como é ruim quando você faz e aqui, não, para cá, aqui, ó. Um pelinho de chupeta. Caiu. Aí é ruim fazer sem olhar. Não consigo não, gente. Ó, pelinho de chupeta, tá? Então, a nágena, o pelo tá nascendo. Depois eu tenho catágena e telógena, não tenho? O que acontece? Para o laser, a fase que o pelo vai sair melhor é a fase catágena, que é quando solta já do bulbo, certo? Então, imagina quantas sessões eu preciso de fato fazer e conseguir chegar naquele bulbo para que o laser tenha eficiência. Então, tem cliente que desiste no meio do processo, depois reclama que o processo que é ruim, não é o processo que é ruim, que ela não terminou. Tem maquinário que às vezes pode deixar a desejar, mas eu nunca acho que é maquinário. Tem muitos profissionais que não têm paciência de fazer o quadrante certinho do laser, né? Então, assim, tem outras coisas. Só que a cliente, ela vai ter tido alguma desilusão, talvez, ali com aquele relacionamento. Ou, de fato, ela cansou de fazer com cera. E ela está numa fase que ela precisa ficar mais livre, então ela precisa de uma coisa que vai demorar mais. Então, ela cai. E se ela tiver uma influência, né? Porque a gente é movido a influência o tempo inteiro. Então, a gente às vezes experimenta. Só que, então, vocês precisam entender
se tem relação com essa fase de vocês, se alguma coisa de vocês, desse sistema que vocês fazem, deixou a desejar, ou se vocês não são tão boas nisso. Por quê? Porque a gente tem que se questionar, será que o laser, ele domina só porque ele pode ser superior, né? Porque o que a gente vê hoje no mercado, tá? Gente, sem fazer pesquisa em nada, se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam. Por quê? Proporcionalmente, o laser é mais caro ainda que a depilação a cera. Só que ele é mais caro, mas a longo prazo, se for bem feitinho e você seguir todas as sessões, ele pode ser definitivo, certo? Então, ele vai ser mais caro no começo, mas vai compensar ao longo do tempo. Só que a gente tem que pensar em um monte de outras coisas juntas. Quem pode fazer, qual tipo de pelo que sai mais fácil, que época, né? Ou que fase, ou, por exemplo, eu já ouvi dizer assim... por exemplo, gestante não tem indicação de fazer. Se você tem uma pele que você tem, por exemplo, psoríase, você não pode fazer essas doenças autoimunes, dependendo da cor do pelo. Então, assim, tudo isso vai ter esse envolvimento. Então, por isso que todos os métodos são bons, né? Então, não é quem ganha ou quem não ganha. Só que se você começar a ter esse entendimento do mercado, de por que as pessoas passam a fazer uma coisa e não a outra, não é só a outra coisa que chega e te rouba da depilação com cera quente, né? O cliente também se deixa ser roubado porque ele também não está 100% satisfeito, às vezes, com aquele método, porque quem está nem experimenta, que é o grande lance de estar namorando. Quando você está namorando, você está apaixonada, pode passar um príncipe do seu lado, a gente às vezes nem olha, nem vê, nem enxerga, né? Algumas assim de rabicho, de olho, dá uma enxergadinha, dá uma olhadinha para trás. Mas, ou a gente vê, mas aquilo não interessa pra gente, porque a gente está feliz com o nosso relacionamento, tá? E a mesma coisa. Então, a gente tem que se perguntar em que momento está acontecendo dentro do nosso negócio essa debandada para, se é uma coisa específica, se foi alguma... as pessoas vão muito por moda, por reportagem. E aí, se tivesse uma clínica de depilação, eu não pensaria somente em entender, né, como é que o laser funciona, que eu acho que se é seu concorrente, você pode entender um pouquinho, sim, como funciona, para saber que armas também você pode usar para conquistar o seu cliente, mas eu acho que a gente tem que se perguntar assim, ó, independente do laser, da cera, do método, do rolon, o que vai fazer, eu me pergunto hoje o seguinte... Nós, para fazermos uma depilação, nós precisamos de uma profissional, certo? Né? É difícil esses métodos a pessoa usar em casa, laser ou cera quente, porque precisa do profissional. Eu preciso, então, de uma pessoa que queira fazer, que tenha pelo, né? Um cliente com pelo, prestem atenção nisso. Um profissional e um produto, certo? O produto a gente tem, os métodos a gente tem. Clientes... Não sei se vocês perguntam isso. Até quando a gente tem clientes que têm um pelo? Por quê? O tempo de espaço que a gente vai fazendo depilação, e depilação é muito recente ainda no Brasil, se a gente for considerar esses métodos, inclusive o laser, eles vão prometendo e a gente tem percebido que vai diminuindo. Quantas gerações mais vão de fato ter pelo? Porque a gente não tem uma percepção, eu não sei se é um dado científico, tá? De que as pessoas estão ficando cada vez com menos pelo, esse é um caso. Então, assim, não é só que método, porque pode ser que acabem todos, né? Mas tem um outro dado aí, tem muito mais depiladora hoje no mercado, com um pouquinho mais de formação, não muito mais, mas um pouquinho, porque o mercado é informal. A maioria ainda é uma pessoa que aprende com a outra. É uma pessoa que não é do ramo da depilação ou é da área da beleza e começa a fazer em casa, não tem supervisão, mas acha que é só passar a tirar, assim como é no laser, assim como é na linha, as pessoas vão treinando e vão fazendo e vão descobrindo o que conseguem ir fazendo. Então, assim, não há uma formação. Então, imagina, agora tem um pouquinho mais de formação e tem um pouquinho mais de depiladoras aptas. Então, na teoria, o mercado vai crescer mais. Se no passado, por exemplo, eu pegar a minha geração, da minha mãe, atrás da minha mãe, a minha avó, não tinha depilação. Então, se isso tem como perdurar ainda, porque é muito provável que as minhas filhas ainda façam, né? Então, a gente não tem que se limitar só a
qual é o método que o cliente vai trocar. A gente precisa saber se a gente vai ter matéria-prima, né? Gente com pelo ali, ou se a gente não está tendo tanta transformação hormonal com o tipo de alimentação que a gente consome, que vai fazer com que a gente não tenha pelos. Então, o que eu falaria para vocês, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é o exercício que todo mundo tem que fazer, é se hoje, esquece a concorrência com outros métodos, porque isso sempre vai existir. Então, e que bom que vai existir, porque significa que tem gente com pelo para a gente tirar, não importa que método, porque daí é fácil, é só você aprender um outro método, tá? Mas imagina que não existam mais pessoas com pelo. O que você vai fazer? Então, todo dia, a gente tem que fazer o exercício, entre aspas, de matar a nossa empresa. Se não existe pessoa, eu só sei depilar e não existe mais pelo, com o que eu trabalho? Eu preciso saber, eu preciso ter os planos B, eu preciso ter um foco de trabalho, mas eu preciso saber o que eu posso fazer diferente, porque não vai acontecer de eu dormir e acordar e ter que aprender. Eu tenho que ir me programando, eu tenho que ir me planejando, que é o que a gente faz quando a gente termina um namoro. A gente não olha para a cara da pessoa e fala, não quero mais. Não, você olha um dia, aí você percebe, você fala, eu não gosto tanto mais dele. Aquela borboleta não tá chegando na minha barriga. Ou aquela borboleta, ela tá bem fraquinha. Aí a pessoa faz uma coisa que te agrada, aquela borboletinha, você põe em dúvida, ai meu Deus, será que eu termino? E isso vai rolando, até chegar uma hora que você fala, eu tenho certeza, eu não sinto mais nada, agora eu quero terminar. Só que isso passaram-se 3, 5 anos, você teve tempo de planejar como você ia executar aquilo na sua cabeça. Com a empresa, com os métodos, é a mesma coisa. Então, assim, você hoje só faz um método, eu me especializei em tal, ótimo. Mas se acabar pelo no mundo, ou qual é o segundo outro método que você poderia aprender e utilizar numa eventual emergência, ou se você não tiver mais fornecimento do teu material, né? E como que a gente faz isso? A gente sempre faz isso quando as coisas estão bem. Os testes são quando as coisas estão caminhando, porque na loucura, na emergência, a gente não consegue pensar. A nossa cabeça, né? Eu sempre falo isso, se você não tiver tranquilidade, calma e o financeiro não estiver ajustado, você não consegue pensar em soluções. Então, o que você tem que fazer? Hoje você é depiladora de cera quente. Vai estudar sobre o mercado, vai estudar sobre nossa condição física, a cultura interessa demais, o clima, né? Porque imagina a gente levar depilação para um país onde não há cultura de depilação, mesmo que haja pelo, não adianta nada. Ou você está num país que, putz, as pessoas adorariam fazer, mas ele é muito mega frio e as pessoas deixam de fazer. Recentemente, culturalmente, a gente teve uma mexida no mercado das meninas que colocavam, eu não vou mais me depilar, eu não vou mais me sujeitar a isso, e tem fotos, né, ainda tem hoje, com axilas peludas, né, e é uma geração que pode, com o tempo, não de uma hora para outra, porque quem já faz acha aquilo mega estranho, não vai deixar de fazer, mas elas podem gerar uma cultura e passar isso para os próximos, para os sobrinhos, para os filhos, não fazerem mais depilação, não se sujeitarem à dor. Ou pode ser que amanhã ou depois surja um tipo de cera, algum tipo de método, assim como o laser, que não tenha nenhum tipo de dor. Só que tudo isso a gente tem que pensar ao mesmo tempo. Existem épocas, existem culturas, existem fases, e a gente tem que se perguntar sempre, e é um exercício também que as empresas têm que fazer, e que a gente acaba deixando para lá, né? Ouça o seu cliente, faça pesquisas. Ah, olha, por exemplo, Juju, eu não vou mais vir fazer depilação, que eu vou fazer a laser. Que áreas você vai fazer? Porque você vai construindo. O que mais as pessoas fazem? Ah, elas fazem mais virilha. Por que elas fazem mais virilha? Vocês acham que as pessoas fazem mais virilha e meia perna porque é o que está mais aparente, porque é o que dói mais? Então, se dói mais, gente, o histórico do mercado está dizendo que as pessoas sofrem muito para fazer. Elas sofrem muito porque o profissional não sabe fazer. E qual é o primeiro item que a depiladora, né, tem pavor de fazer quando ela começa a depilar? Todas têm medo, todas não sabem, todas têm medo de errar, é virilha, né? Então, imagina o tanto de virilha ruim que sai por aí, ruim assim no sentido da pessoa ter que treinar, ainda não tem preparo, e isso traumatizou um monte de gente, assim como foi o Rolon. Então,
as pessoas vão buscando o conforto, né, para que elas possam fazer a troca. Então, internamente, você tem que ir acompanhando esse mercado e ir se perguntando, o que mais as pessoas estão trocando? Eu vou começar isso dentro do meu espaço, né? Se você fosse deixar de fazer um item de cera, qual item que você deixaria de fazer? A pessoa vai te dizer, vamos imaginar que você tem lá 300 clientes cadastradas e 210 respondem para você, se eu pudesse, ou se meu dinheiro desse, eu gostaria muito de fazer buço, por exemplo, né? E a gente estava pensando que era virilha. De repente, você pode aprender a fazer ou implantar na sua clínica para ter a parte de buço para fazer. Óbvio que se tiver, vai fazer todas as partes, mas de repente as pessoas não querem para todas as partes. Então, eu não vim aqui para ensinar nada especificamente no sentido de que isso está certo ou errado, mas da gente pensar e construir na nossa cabeça quais são as variáveis que podem fazer as pessoas deixarem de fazer. Então, vai desde o preço, desde o incômodo, desde o mau atendimento, desde uma cultura, desde uma indicação de uma amiga, né, de modinha, tá todo mundo fazendo, vou fazer também, tá? Então, é isso que a gente tem que entender para poder ir construindo o que a gente vai fazer com a nossa empresa no futuro. Se a gente vai ficar fazendo uma coisa só, se é melhor a gente ir fazendo testes e de repente mudando, né? Quantos de vocês relatam às vezes assim, eu trabalhava, sei lá, com o método hidrossolúvel, e aí eu comecei a fazer com o método espanhol e me senti mais à vontade. E eu ouço pessoas também no inverso, eu trabalhava com espanhol e agora trabalho com hidrossolúvel, me sinto mais à vontade. Por quê? Porque se dá a chance de experimentar, de ver os benefícios, de ver o que o cliente sente. E assim, gente, quem vai escolher no final, né, é sempre o consumidor, né? É claro que o mercado faz uma ação através de marketing, de tudo que vocês podem imaginar, para embutir uma determinada coisa nas pessoas quando se lançam. Mas se a pessoa de fato não quiser fazer, é ela que vai conduzir esse mercado para não fazer. Por mais que a gente ache lindo, eu acho maravilhoso. Eu tenho uma fábrica de ceras quentes e acho maravilhoso que todo mundo faça com cera quente. Mas eu não vou conseguir conquistar todo mundo, porque vai ter gente a favor do laser, da cera fria, do rolon, de tudo que é método, tá? Então o que a gente tem que pensar assim é quanto tempo vai demorar para, se esse laser, se não surgir mais nada, dominar. E será que vai dominar completamente? Quais são os problemas apresentados hoje, né? E por que não é outro método que domina? E vocês também não param para se perguntar, o laser não está com medo da cera quente, né? Exatamente porque também... porque ele chegou um pouquinho depois, somos nós que temos que ter medo dele, ele também tem que ter medo, ele também tem que ir se provando, tá bom? Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá bom? Cultura, clima, façam pesquisas dentro dos espaços de vocês, perguntem ao cliente, a quem já foi fazer laser, por que foi, tentem entender se existe uma lógica de raciocínio em todo mundo que te fala, nem sempre as pessoas vão dizer totalmente a verdade, né, ou o que estão achando, mas é um caminho para a gente ter esse entendimento. E não tenham medo, porque o mercado, ele sempre vai passar por uma transformação, seja ela qual for, sempre vai passar por uma transformação. Então, a gente tem que estar preparado, mesmo a gente querendo a nossa redinha, e a nossa sombra e água fresca, o nosso drink lá na piscina, a gente vai querer um morninho, a gente não quer se mexer, mas... sempre vai ter alguma coisa para cutucar e fazer a gente querer experimentar, fazer a gente querer mexer, e aí vai, dentre tudo isso que eu estou falando, do mau atendimento, da pessoa sentir muita dor, o profissional não ser qualificado, né? É muito mais difícil você convencer uma pessoa que teve trauma depilar com cera, ou com o mesmo método que ela teve o problema, do que uma pessoa que nunca se depilou, entendeu? A gente vai gastar muito mais tempo para poder fazer esse convencimento. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês colocaram, porque a gente já está chegando aqui nos nossos 40 minutos, eu falo demais, Jesus. Dercília, terminando nosso bate-papo, eu te envio. Tá. Cláudia colocou, não funciona assim. Conta aí, Cláudia, eu sou de Uberlândia, Minas. Agora eu não sei do que se trata, não funciona assim, tá?
Verdade, manda seu Instagram que te mando por lá, tá? Obrigada. Estratégia para melhorar o empreendimento. Cheguei super atrasada. Rose, tá boa, meu amor? Faz todo sentido. Era a época que a epiladora só arrancava pelos. Hoje ela tem que ter mais conhecimento para entregar um serviço de excelência, saber lidar com intercorrências, cuidar dessa pele. Com certeza. Não, com certeza. Entender o que acontece, mas a gente sabe que não é uma... que também, por mais que a gente deseje, não é o que acontece em muitos mercados ainda, né, Clau? Isso é o que a gente deseja, que todas as pessoas entrem, se preparem, né? Então, a gente ainda vem de um resíduo de mercado, a gente não tem nem lei, né, gente, para essa, não tem nenhuma formação para depilador, o que é uma vergonha, que já deveria ter há muito tempo. É o que mais acontece, clientes que fazem uma parte ou outra no laser, no meu caso, principalmente pelo financeiro. Isso, então imagina, se o laser abaixar muito mais, será que ele toma esse mercado? Será que é só financeiro mesmo, né? Dani, eu tenho clientes que fazem comigo na cera e no laser, elas não querem passar a Gillette. Tem também essa opção das duas, de fazer o híbrido aí, né? Ou porque ainda o processo do laser ainda não acabou, as sessões ali, né? Pelo menos é o que a gente ouve falar, que tem que ter muitas sessões ali para conseguir atingir esse resultado, né, que se espera, e a gente não tem clientes também muitas vezes comprometidos, né, gente, com fazer o resultado. Vide que a gente fala, olha, você não pode tomar sol depois de fazer isso, não passa esse produto, e a gente sabe que não é verdade, né, que elas fazem, que vão. Eu tenho um cliente que faz meia perna comigo na cera e faz laser e falou que não está tendo bom resultado e quando acabar as sessões no laser, vem fazer comigo na cera. Tem de tudo, tá? Tem de tudo, gente. Tem gente que faz e dá super certo e, de fato, eu acho que é uma conjunção, assim, do tipo de pele, o tipo de pelo, a clínica, o operador que está ali. O que eu mais vejo são maus operadores, tá? É o que eu mais vejo, mas... Então, acho que é mais falta de preparo do profissional mesmo. O caso do casamento de acabar de um dia para o outro. Não acaba assim, exato. A coisa vai rolando. Isso. Exatamente. É que é bom, eu falo muito, né? E faço as analogias. Então, é isso, minha gente. Quando a gente fica com receio de alguma coisa do mercado, a gente precisa abrir o nosso olhar, né? Para mais, e como no relacionamento, quando é que começou a acontecer do laser começar a me incomodar, ou das clientes eu começar a perceber que os clientes estão deixando de ir, e calcular essas perdas, né? Eu sempre falo isso, vou voltar a falar, quem não faz um DRE, quem não faz controle do seu negócio, não tem como saber se perde cliente, se ganha cliente, assim como não sabe se está no lucro, se está no prejuízo. Por quê? Porque assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, tá? Às vezes acontece assim. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo que ela falava assim: tá tendo um monte de reclamação de um negócio X, tá? Aí eu falava assim, mas um monte quanto? Né? Porque se você faz, por exemplo, 4.000 depilações no mês e 3, 4 pessoas reclamam, não é um monte. E até porque é saudável ter a reclamação. E que bom que tem gente que não gosta, porque é a única forma da gente melhorar. Então, também, quando a gente pensa isso, se você fala assim, tem um monte de gente, um monte de cliente minha migrando, não trabalha no eu acho, porque eu acho não vai te dar armas para você criar as estratégias e pensar e saber o resultado. O eu acho só vai te fazer, tá todo mundo mudando para o laser, acho que eu vou mudar. Quando você tem lá um controle da sua empresa e você sabe de fato quantas clientes dentro do número que você atende migrou, mas quantas dessas que migraram voltaram, quantas dessas que migraram foram repostas por outras. Então, assim, o que acontece pela preguiça, por não estudar, por não querer fazer, a gente fica no acho, a gente não faz controle mesmo. E isso é natural, mas a nossa percepção, ela também é válida, tá? Então a gente tem que se perguntar essas coisas no mercado. As pessoas não estão vindo e estão falando o quê? O que é comum aqui quando elas falam que ela não vem? Será que todo mundo é pelo dinheiro? Né? Será que ou é pela conveniência de não ir todo mês depois? Porque eu conheço também, é o que eu estou falando,
Eu não faço essa conta porque eu não faço o meu controle, mas eu também ouço pessoas dizendo, eu não terminei as 10 sessões, né? E, gente, ser humano, né? Compra um ano de academia, não vai no primeiro mês e paga 11, né? Então, tem isso. Então, a gente tem que ver, de fato, ler notícias, estudar, fazer pesquisas. Tem dúvida, fale com clínicas de laser, como é que vão as coisas, aonde que a gente pode achar, se tem alguma pesquisa. O Google, é óbvio, tem um monte de coisa que não serve, né? Mas dá para você aprender um pouquinho mais, mesmo com o que se fala no Google, né? Então, assim, fonte de informação não falta. Falta um pouco de fonte de informação segura. Por isso que a gente tem que ter o crivo ali para poder separar. Mas vale a pena a gente entender um pouquinho, saber um pouquinho, conversar com pessoas que trabalham nesses lugares e entender, tá? Então, eu não acho que o laser vai acabar com nada, assim como a depilação a cera também não vai acabar com laser. São coisas que se complementam e a gente tem que estar mais interessado no olhar além. Eu me preocupo mais em saber se daqui a alguns anos a gente tem gente com pelo ainda para tirar. Isso é mais preocupante do que o outro método, tá bom? É isso. Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Vamos ver. Tem pessoas que o pelo volta. Não é que o pelo volta, é que ele não saiu do bulbo, né? Muitas vezes, porque se não estiver na fase certinha de tirar, e se a pessoa não fizer o quadrante certinho com laser, não sai mesmo, tá? Isabela chegou, boa tarde. Clientes foram e voltaram. Conheço várias pessoas que desistiram do laser sem acabar as sessões. Diz que queimava, acredito que por profissional mal qualificado. Sim, lembra, né? A máquina sozinha não faz nada, né? É alguém ou com falta de conhecimento. E tem, no meio disso também, gente, tem mentira, né? Tem gente que não quer fazer, fala qualquer coisa só para não assumir que ela não quer ir mais, que ela pagou e se arrependeu e não quer ter trabalho, ela quer um milagre, né? Então é isso, tá bom? Mas continuemos, não enxerguemos com esses olhos de quem ganha e quem perde. Enquanto tiverem pessoas com pelo, e isso faz parte do nosso trabalho, a gente vai estar feliz porque a gente vai ter como fazer, seja com cera, com fria, com rolon, com qualquer coisa, mas a gente tem que se questionar essa transformação física, né, hormonal que vem passando as gerações aí, e culturalmente também. Acho que são os dois pontos que a gente tem que tirar de lição disso, a parte fisiológica e hormonal, né, que eu falo do ser humano mesmo, e a parte cultural, que isso vai fazer a transformação para algum outro tipo de coisa, algum outro tipo de método, e aí a gente não sabe quanto tempo vai durar, então a gente tem que observar essas mudanças, né, que vão talvez dar um novo rumo aí para a depilação no Brasil ou no mundo. Mas vamos falar do Brasil que a gente está aqui, tá bom? O que mais que eu queria falar para vocês hoje? Então, estudem, né? Se informar e estudar, com certeza. Buscar a formação, já que é tão baixa e tão ruim a formação da parte de depilação, né? A gente não tem nada definido pelo MEC, infelizmente. Não temos cursos preparatórios e que tenham supervisão e que tenham acompanhamento. Depilar é muito mais do que tirar o pelo, como uma de vocês aí falou. A gente tem que ter cuidado, né, com a pele, com a estrutura, com o tempo de espaçamento entre uma coisa e outra, com as hidratações. A gente tem um público que não respeita muitas vezes orientação, rotulagem, né, mente, passa produto que não pode. Então, é muita coisa ao mesmo tempo para a gente se preocupar, né? E a gente ainda assim continua e consegue continuar fazendo o possível para prestar um bom serviço. E pensem também no atendimento, tá, gente? Muita gente foge da depilação porque dói, porque a depiladora não estava tão bem preparada como a técnica, mas tem muito mau atendimento também por aí, tá bom? E atendimento faz muita diferença no negócio, tá? Hoje é mais de 50%, ou pelo menos 50% do que a gente entrega na sala, né? É o atendimento de fato que compõe desde a hora da marcação até o depois, né? Que ela saiu da sua sala e foi embora. Então, pensem nisso, tá? A Márcia colocou passar segurança ao cliente, sim, muito importante. E é isso. Então,
estamos em mais uma terça, toda terça, 3 da tarde, por 52 semanas, né? Hoje é o número 24, temos ainda algumas semanas pela frente para acabar esse projeto. A semana que vem, a Rita já tinha me colocado uma pauta que a gente não fez na outra semana, que é da parte de uniformização, né, o que é obrigatório pela legislação e como que os mercados trabalham hoje. Então, na semana que vem, eu venho falar um pouquinho sobre a obrigação do uniforme, o que de fato precisa, o que não precisa, o que a lei fala, o que a vigilância sanitária, né, em relação à vigilância sanitária, aos cuidados sanitários, e também como é visto isso mercadologicamente falando, tá? Que tem um cunho não só de obrigatoriedade legal, né, de vigilância sanitária. Uniformes, eles têm um cunho social aí dentro da estrutura do atendimento, tá bom? E a gente fala, então, na próxima semana. Quer mandar sua dúvida? Pode mandar aqui pelo Instagram, pelo YouTube, estou no YouTube, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, pode mandar no atendimento@serapura.com.br e pode mandar pelo WhatsApp 994 13 10 90. E no link da bio do Instagram tem vários links para você entrar em grupos de WhatsApp. Se você entrar no grupo Lucro Prejuízo, é o grupo de administração, que a gente tem começado a interagir um pouco mais. E tem o grupo das embaixadoras, que é quem quer participar do próximo processo seletivo, que vai começar no finalzinho do mês de abril, tá? É só entrar lá. A gente já terminou com a campanha da frase na espátula. Essa frase é minha, queridinha. A ganhadora da sexta, junto com a embaixadora, vai ser anunciada dia 16 de abril, muito provavelmente numa terça DM, que é uma terça-feira. Letra premiada, faltam 3 letras ainda. A gente está com 3 pessoas no Brasil com cera, com uma letra dentro dessa cera e não achou ainda. E a gente está torcendo para não estar em prateleira de lojista, porque pode ser que esteja na prateleira de algum lojista aí e ninguém comprou ainda, e acaba agora no dia 30 de abril a letra premiada. E eu estou torcendo para premiar mais 3 pessoas. E assim que acabar o processo também a gente vai conhecer ao vivo todas as ganhadoras da letra premiada, tá? 5 já estão premiadas, já receberam tudo, mas a gente vai falar com elas ao vivo assim que encerrar a campanha toda, tá bom? Um beijo imenso para vocês, imenso. Uma semana cheia de luz, cheia de glória, muito abençoada, muito iluminada e muito próspera. Que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês na próxima terça-feira, 3 horas da tarde, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.